Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. É o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas me entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, consigo. Guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá. É que vem a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Glória a Deus! Hino de número 193. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Deus maravilhoso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Grande Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas,
sua cruz, só em Jesus ele virá. Não tardará, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Belos louvores entoados ao Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui alegres, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Nossa irmã Aline aqui cantando, sua prima, a irmã Gabriela, que está cultuando ao Senhor conosco hoje, já também tocando aqui o violão, e graças a Deus estamos aqui também transmitindo esse culto aos nossos irmãos, que o Gabriel e minha filha estão ali nos ajudando também na transmissão e na mesa de som. Meus prezados irmãos, estou muito alegre de rever os irmãos aqui presencialmente, mesmo que com essas limitações, mas é muito bom revê-los. Você que está aí em casa, gostaria de estar aqui com a gente, mas sinta-se muito bem-vindo também, acompanhando esse culto de doutrina bíblica. Eu vou seguir as recomendações, como sempre, vou usar máscara para a transmissão dessa mensagem, mesmo estando com a limitação de 30%, como os demais irmãos fizeram, nos demais cultos também, procederei da mesma forma, porque senão não fica justo, não fica algo correto, e precisamos respeitar as regras estabelecidas para o nosso bem. Hoje nós vamos falar, com a graça de Deus, sobre um assunto extremamente importante que fala sobre injúria, calúnia, difamação. Quero tratar desse assunto à luz da Bíblia Sagrada, e para este assunto nós precisamos, sem dúvida nenhuma, observar o que é que a palavra de Deus nos orienta, como devemos proceder diante de situações tão adversas como essas. Eu quero iniciar com um texto bíblico, vou abrir aqui, já deixei marcado. Você que está em casa, você que está aqui presente, abra a sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, eu quero fazer a leitura lá no capítulo 6. Vamos falar um pouco sobre o Sermão da Montanha, que tem um ensinamento muito profundo, aqui nos passado pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa melhor, maior e principal referência, meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pessoa que pode nos trazer o melhor ensino, o melhor exemplo prático de como se comportar diante das mais diferentes situações da vida. São Lucas, capítulo 6, nós vamos iniciar pelo versículo de número 20, e farei uma leitura corrida, não podemos fazer a leitura alternada durante os cultos, porque estamos transmitindo. Então, se a gente fizer a leitura alternada, quem está em casa não entenderá o versículo que está sendo lido pela igreja. Então, eu conto com a compreensão de todos. Capítulo 6 de São Lucas, versículo 20 a seguir. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, ele, Jesus, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem,
E quando vos separam ou separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como se fosse mal, por causa do Filho do Homem, folgai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, deixe levar, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E o versículo 31 e último. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Amém. Apenas esses versículos para nós iniciarmos aqui esse estudo bíblico doutrinário. Trata-se de um assunto muito complexo, muito delicado, mas são assuntos que estão em evidência no mundo que nós vivemos, lembrando que a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Repito isso várias vezes porque está na Bíblia e é assim que nós precisamos entender. O mundo está perdido, né? Mas nós precisamos nos voltar sempre para o Senhor Jesus Cristo e para a sua maravilhosa palavra. Veja que nesse breve texto lido, nós podemos observar, se nós pegarmos esse mesmo texto em diferentes versões, ou até traduções, nós vamos ver aqui injúria, difamação e calúnia. Esses três pecados, porque são pecados, eles estão estampados aqui no Sermão da Montanha. E o Senhor Jesus nos traz orientações a esse respeito. Quando isso acontecer, como nós devemos proceder? Injúria, difamação e calúnia. Em tempos de mídias sociais, e essa mensagem eu trago a toda a igreja, a todos nós, especialmente que falamos também em público, falamos transmitindo a mensagem da parte do Senhor, nós precisamos atentar também para esses cuidados, porque o Senhor Jesus não nos chamou para injuriar ninguém, para difamar ninguém e nem caluniar ninguém, independentemente da religião, da crença, da raça, do gênero, não importa. O Senhor Jesus não nos chamou para isto. O Senhor Jesus nos chamou para pregar as boas novas de salvação. Ponto final. Nada mais que isso. As boas novas de salvação é o que nós devemos nos ater. O que passar disso está fora da Bíblia Sagrada. Então, o Senhor Jesus está falando sobre as bem-aventuranças e sobre os ais. Quando eu penso em ai, primeira coisa que me vem à mente, conhecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo me traz à memória. Ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele por quem vier o escândalo. Então, eu tenho que deixar o ai para fora.
e eu preciso trabalhar dentro das bem-aventuranças. Eu quero ser, eu preciso ser, estou trabalhando para ser, juntamente com vocês, bem-aventurado. Bem-aventurado. E o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, já começa aqui, injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, ou seja, estão distorcendo a sua reputação. Se isso acontecer, bem-aventurados sereis quando isso acontecer. Todavia, tem uma série de recomendações bíblicas para que eu possa me apropriar da bem-aventurança em Cristo Jesus. Quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Evangelho, por causa do Filho do Homem. Então, as instruções começam por aqui. Há necessidade de entendimento sobre o que vem a ser injúria, difamação, calúnia. Até fiz aqui uma breve anotação para eu não confundir, porque a gente que fala, nós estamos sujeitos a errar, né? Especialmente quando estamos falando por um tempo longo, um assunto complexo, podemos inverter a ordem dos fatos, é perigoso. Então, a gente prefere às vezes, fazer uma anotação para não ter e não cometer este erro. Veja, quando a gente pensa em calúnia, calúnia está relacionada a um crime, né? Quando alguém calunia alguém é porque esta pessoa está trazendo algo sobre este outro alguém, como se fosse um criminoso, cometeu um crime. Quando a gente olha para a difamação, é algo relacionado à reputação. Alguém falou algo sobre o outro alguém e, consequentemente, difamou, ou seja, está falando da reputação de alguém. E quando a gente pensa em injúria, injúria está falando uma ofensa relacionada à dignidade da pessoa. Mas a injúria é como se algo fosse no particular, entre uma e outra pessoa, sem ser nada ao público. A injúria é algo mais fechado, não é algo público. Todavia, a difamação é a injúria potencializada, no momento que outras pessoas também acabam ficando sabendo de algo inverídico. E isso vem a ser a difamação. Esses 3 itens também fazem parte dos crimes contra a honra que está lá no Código Penal brasileiro. Não quero entrar nesses meandros, não quero falar sobre o Código Penal brasileiro, mas isso faz parte do crime contra a honra. Essas três palavrinhas são crimes. Mas nós conhecemos como, antes de ser crime, pecado. Injuriar, caluniar, difamar, isto é pecado. E o pecado, Deus não se agrada. Acabamos de ler aqui esse texto, para quem entrou na live agora, São Lucas, capítulo 6, versículo 20 até o 31. Agora também eu quero ler um outro texto bíblico, para a gente poder ter um subsídio bastante profundo. Eu quero agora ir para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 26. É um texto também bastante conhecido, e esse capítulo 26, a partir do versículo 47, vai falar sobre a prisão a qual o Senhor Jesus Cristo foi submetido. Ora, quem é preso subentende-se como alguém criminoso, né? Subentende-se como alguém criminoso, ou seja, está sofrendo, se a pessoa não é criminosa, uma calúnia. E aqui nós estamos vendo, versículo 47, a seguir, não vou ler todos os versículos, eu quero ler apenas os 52 a seguir. Aqui vai falar da traição de Judas, que até então era um apóstolo,
E o texto vai aqui narrando toda essa situação de traição de Judas Iscariotes. A partir do versículo 52, nós vamos ver aqui Jesus falando: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça a meu respeito? E Jesus disse agora à multidão: saístes como para um salteador, com espadas, porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Bom, esse texto bíblico aqui, que não li na íntegra por conta do tempo, depois você pode ler, está falando justamente sobre a traição de Judas para com o Senhor Jesus Cristo. Momento que o Senhor Jesus Cristo foi preso injustamente, já começa por aí, foi preso injustamente, e nesse momento está ali uma quantidade de pessoas aglomeradas, infelizmente, aplaudindo a prisão do Senhor Jesus Cristo, sendo coniventes com Judas. E junto desses tinha um cidadão por nome Malco. Mas também junto desses, os discípulos do Senhor Jesus Cristo também lá estavam. E um dos discípulos chamava-se Pedro, que também era apóstolo. E esse desfecho bíblico vai falar que Pedro era uma pessoa bastante fleumática, alguém que tinha um temperamento bastante forte, e ele estava com uma espada, e com essa espada, ele não suportando ver o que estavam fazendo com o Senhor Jesus, ele desembainhou a sua espada e arrancou a orelha de Malco. E o Senhor Jesus falou: não, guarda a sua espada, não faça isso. O Senhor Jesus não aceitou, mesmo ele sendo ali injustiçado, o Senhor Jesus Cristo falou: Pedro, não é por aí não, porque nós vamos resolver essa situação. Primeiro, a palavra do meu Pai, dita pelos profetas, precisa ser cumprida. Para isso eu vim. Ela precisa ser cumprida. Agora, Pedro, coloca essa espada na bainha. Não reaja dessa forma. E o Senhor Jesus foi lá, e fez uma cirurgia instantânea, reparadora, em que colocou a orelha de Malco no seu devido lugar, não teve que dar ponto nenhum, e aquilo terminou desta forma, mas com Jesus sendo preso. O ponto que eu quero destacar aqui é que o Senhor Jesus não aprovou a reação do apóstolo São Pedro. Não aprovou. E interessante que, para a gente poder ensinar alguma coisa, meus irmãos, primeiro nós precisamos viver. Eu não posso ensinar aquilo que eu não tenho propriedade para falar. Eu preciso de ter vivência para poder ensinar. Sem ter vivência, é uma palavra oca, é uma palavra vazia, que não faz muito sentido. Mas a partir do momento que você tem experiência com o assunto, você tem propriedade para falar, aquilo passa a ser algo claro para todos que estão ouvindo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio apóstolo São Pedro, que tomou uma atitude precipitada, diante de tudo que ele estava vendo, não, como pode fazer isso com o meu mestre? Como pode fazer isso com o meu Jesus? Não aceito, isso não pode ser feito. E ele reagiu de forma violenta.
Esse mesmo Pedro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Pedro. Veja só, irmão Paulo, primeira epístola do apóstolo São Pedro. Foi o próprio apóstolo São Pedro agora, muitos anos depois que Pedro se converteu, porque até então Pedro, ele era muito reativo às provocações, mas a partir do momento que ele se converteu de fato e de direito, o Espírito Santo de Deus deu a ele o entendimento do que é que o Senhor Jesus estava ensinando a ele naquele desfecho trágico da prisão do Senhor Jesus Cristo. Depois Jesus vai para o Sinédrio, etc. e tal, e assim por diante. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2. Nós vamos ver aqui alguns versículos que o apóstolo São Pedro escreveu, inspirado por Deus, a partir do versículo 18. Acompanhem comigo, por gentileza. Vou ler aqui para a gente poder dar celeridade ao assunto. Vós, servos, para nós, hein? Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Observe que está aqui Senhor com letra minúscula, o S minúsculo. Sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Está falando de autoridade constituída. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Sujeitai-vos com todo temor. Por quê? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Que situação! Mas entra por aqui mesmo. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofrereis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo, olha aí o exemplo do Senhor Jesus Cristo, pastor Daniel, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, não é um exemplo, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Vou seguir na leitura, mas antes eu quero fazer aqui uma breve consideração. Primeiro, nós não somos deste mundo. Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos em um mundo que jaz no maligno. Só que, para a gente passar por esse mundo que jaz no maligno, nós precisamos passar por ele como nova criatura, e não como velha criatura. Porque se a gente passar por esse mundo que jaz no maligno, sendo velha criatura, nós passaremos uma eternidade sem Cristo também. Mas se passarmos neste mundo que jaz no maligno, sendo uma nova criatura, nós passaremos a eternidade com Cristo, nosso Senhor, que é o nosso exemplo. Versículo 22 da primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 2. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano nenhum. O qual, escute bem aqui, olha só, irmão Judemar, quando o injuriavam, já falamos sobre injúria. O que é injúria? Já falamos. Quando o injuriavam, ele, Jesus, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, tem muita coisa aqui para a gente refletir. Esta palavra, meus prezados irmãos, eu não sei se você já foi injuriado, não sei se você já foi difamado, não sei se você já foi caluniado, não sei. Sendo ou não sendo,
eu quero dizer a você que esta é uma vacina. Essa palavra é uma vacina. Porque a igreja é um hospital. A igreja é um hospital, irmão Orides. E como hospital trata de quem? De pessoas doentes, pessoas enfermas. Todo tipo de enfermidade está dentro de um hospital. A palavra de Deus é a vacina, a palavra de Deus é o antídoto para combater o pecado, para combater a enfermidade. Então, quando nós recebemos essa vacina, nós, ao ser vacinados, nós precisamos saber como proceder, como entrar e como sair de uma situação adversa. Vamos lá. Agora, capítulo 3 dessa primeira epístola do apóstolo São Pedro, vamos para o versículo de número 8 a seguir. Vai falar sobre o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo, irmã Filó. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Observem bem, olha a profundidade dessa palavra. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria, olha a tal da injúria aqui de novo, ou injúria por injúria, não queira pagar com a mesma moeda, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Por que essa advertência aqui? Por que essa vacina? Porque a injúria leva à difamação, que também leva à calúnia. E tudo começa com uma inveja, que é estampada pela fala. Tudo começa pela inveja. Prezados irmãos, o joio não tem virtude nenhuma. O joio é vazio. O joio é oco. E por não ter virtude e ser oco, se inveja de quem tem virtude. Quem tem virtude é o trigo. Por isso que tudo começa com o olhar, começa com a fala, se você, irmão, foi chamado para o Senhor, pelo Senhor, para exercer um ministério, se você tem um chamado, você tem uma vocação, Deus te usa, Deus te capacita, o Senhor Deus tem tido misericórdia de você, Ele tem te abençoado, isso é bênção de Deus. Não se preocupe com o que o joio está pensando, falando a seu respeito. Descansa no Senhor, porque você tem virtude. O joio não tem, deixa ele lá. Porque quem é vazio, não tem o que fazer. Não tem. Senão querer imitar os outros. Então a palavra está falando aqui. Porque quem amar a vida e quiser ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, observem isso, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Pergunta, mas tem uma resposta. Alguém, ao ler essa pergunta, e qual aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Uma pessoa injuriada, uma pessoa difamada, muitas vezes pergunta, mas por que eu estou sofrendo isso, se eu estou fazendo bem? Mas a resposta está logo abaixo. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados,
E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Olha o trigo. Olha o trigo. Mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, estão te injuriando, estão te caluniando, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, estão difamando você. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Por quê? Mais um porquê. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem. Abre e fecha parênteses, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Nós podemos trazer aqui, para esse paralelo, o exemplo que nós temos na vida de Jó. Observe o exemplo na vida de Jó. Jó tinha amigos que pareciam ser amigos, porque enquanto você tem uns trocados, os amigos aparecem. Enquanto você está saudável, os amigos aparecem. Em todos os lugares, em toda a sociedade, na família ou fora dela, sempre vai aparecer. Mas no momento da adversidade, aí que você vai saber quem são os verdadeiros amigos. Prezado irmão, prezada irmã, tomemos muito cuidado com quem a gente coloca dentro de casa. Eu sei que estamos em um momento de pandemia, agora o confinamento nem permite isso. Mas quando passar, muito cuidado com quem você está levando para a sua casa. Porque muitas das vezes o que acontece com injúria e difamação são pessoas que entraram na tua casa, te conhecem minimamente para poder depois falar o que não deve a seu respeito. Muito cuidado. Selecione a dedo, mas não com o seu dedo. Peça para o Espírito Santo de Deus te direcionar quem de fato merece ou não a sua confiança. E o inverso é verdadeiro, nós também precisamos dar exemplo. Olhando ainda para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver outros textos bíblicos para nossa referência, e eu vou para onde agora? Eu vou para o livro de Provérbios, e eu gostaria de convidar você a abrir também a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios. E agora eu quero trazer alguns conselhos, temos poucos minutos aqui, para terminar essa mensagem, mas terminaremos com a graça de Deus. Eu quero trazer aqui alguns ingredientes que fazem parte dessa vacina, porque a vacina tem os ingredientes que se misturam para poder formar ali, né, a proteção contra a doença. Nós estamos vendo aí tantas vacinas por conta da pandemia, e essa é uma vacina eficaz contra a injúria, difamação e até a calúnia, né? Vamos lá, Provérbios capítulo de número 24. Provérbios capítulo de número 24. Por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, usar do microfone, da pregação da palavra de Deus, usando palavras que vá difamar o próximo, que vai injuriar o próximo, que vai até, enfim, até chegar à calúnia, quem sabe, mas não podemos. Nós precisamos medir as nossas palavras. As nossas palavras precisam ser palavras que edificam. Tudo que nós falarmos precisa ser palavra de edificação. Deus te abençoe, Deus vai te ajudar, o Senhor está contigo, calma que vai passar. É isso que o Senhor quer de nós. E não amaldiçoar o nosso próximo, seja por qual motivo for. Provérbios 24, versículo 17, a primeira coisa, primeiro conselho que a Bíblia nos dá aqui, o livro da sabedoria: quando cair o teu inimigo, não te alegres. Quando cair o teu inimigo, porque ele vai cair. O inimigo vai cair por terra. O Senhor dará vitória para aquele que é sincero e verdadeiro. Mas, quando o teu inimigo cair, não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Não bata a palma por isso, não. Para que o Senhor isso não veja, olha só, hein? E seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Outro conselho: quando acontece isso, quando acontece esse pecado da injúria, difamação, principalmente, quer seja na família, no trabalho, ou até em lugares religiosos que seja, primeira coisa aqui também, segunda, primeiro eu falei, não se alegre. Segunda,
Provérbios 26, 4. Não responda o tolo segundo a sua tolice, a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Segundo conselho, não responda de igual modo. Você quer ser bem-aventurado? Feche a boca. Sai de cena. Não reaja como Pedro, na situação que nós apresentamos relacionada a Malco. Pedro depois se converteu, um homem de Deus, apóstolo, servo de Deus e muito usado por Deus. Mas não responda ao tolo segundo a sua tolice, a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele. Então aqui é o domínio. Para eu não responder o tolo segundo as suas tolices, eu tenho que estar vivendo na nova criatura. E eu tenho que ter evidência do fruto do Espírito. Porque o joio não tem evidência do fruto do Espírito. O trigo tem. Então eu preciso viver como trigo. E sair de cena. Não se envolver com o cenário. Estou no capítulo 27 do livro de Provérbios. Melhor, 26. 26 de Provérbios. Olha só, versículo 20, capítulo 26, versículo 20. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Ou seja, irmãos, jamais entremos como conivente de um pecado como esses. Nunca entre em uma situação de conivência. Não queira ser testemunha falsa, porque Deus vai cobrar. Indo um pouco adiante, versículo 27 desse mesmo capítulo. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, este sobre ela rolará. A língua falsa, não sei se você já leu esse versículo, a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. Sabe o que é isso? Uma pessoa que quando te conheceu, que maravilha, é uma bênção, essa irmã é uma bênção, maravilhosa, que linda, que não sei o quê, é tudo muito bom, é minha amiga e não sei o quê, está abençoando. A língua falsa aborrece aquele a quem tem maravilhado. Da noite para o dia, não presta. Aí, está vendo? Isso aqui não presta, não. Não se envolva com essa pessoa aqui, não. Aí começa a injúria, começa a difamação. Porque falta o temor de Deus. E a boca lisonjeira opera a ruína. E aí, Salomão, inspirado por Deus, vai trazendo muitos e muitos conselhos. Mas eu quero ir agora para Eclesiastes, para trazer aqui um dos últimos conselhos bíblicos ainda relacionado a esse tema, de extrema relevância. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. A loucura é a causa de muitas desgraças. É o que eu disse em algum dos ensinos, não me lembro se eu trouxe aqui. Talvez eu não tenha trazido esse ensino com profundidade aqui. Quando eu falo sobre pessoas desequilibradas, uma pessoa desequilibrada, se você não tomar cuidado, ela desequilibra uma pessoa equilibrada. Cuidado com pessoas desequilibradas, cuidado. Cuidado com pessoas desequilibradas, porque ela pode te lançar no precipício. Sai fora, se desconecte, sai de cena, fique distante. Aqui, Eclesiastes 10, versículo de número 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, aqui governador, leia-se autoridade constituída também. Pode ser o seu chefe, pode ser o presidente da empresa, pode ser o coordenador, pode ser o pastor, pode ser o líder, pode ser uma pessoa da família, enfim, pode ser uma autoridade no trânsito, pode ser quem for. Levantando-se contra ti o espírito do governador é aquele que tem, de novo, autoridade para poder executar alguma coisa. Não deixes o teu lugar. Não deixes o teu lugar. Por quê? O acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Aqui, esse espírito do governador é aquele que vem sobre uma outra pessoa que está numa patente inferior e de forma abrupta, de forma autoritária, de forma ignorante, ele quer falar, ele quer fazer, ele quer te prejudicar,
ele quer te multar, ele quer fazer porque ele se acha no direito, ele está numa patente superior à sua. O que a Bíblia está falando? Não deixe o seu lugar. Não adianta você querer sair daquela situação em litígio. O que está falando aqui, eu vou entrar numa profundidade um pouco maior. O que está falando aqui é que não deixe o seu lugar sem antes chegar num acordo. Não deixe o seu lugar antes de você falar, não, olha, peraí, vamos apaciguar. Bem-aventurados são os pacificadores. São Mateus escreve essa palavra. Pacificar. Não entre no inflamar da conversa. Não faça isso. Mas procure pacificar. Olha, tá bom, tudo bem, você quer ter razão. Meus irmãos, uma lição que eu aprendi na vida. Muitas vezes, para ganhar, nós precisamos perder. Muitas vezes, para ganhar, nós precisamos perder. É o que o joio não quer. O joio nunca quer perder. O joio sempre quer ganhar. Como que eu vou discutir com o joio? Se eu sou trigo? Deixa o joio para lá. Mas não deixe o seu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Versículo 8. Já lemos em Provérbios, agora estamos lendo em Eclesiastes. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas. E o que rachar lenha expõe-se ao perigo. O que é rachador de lenha? É aquele que está rachando lenha para poder colocar na fogueira. Não é a atividade daquele que faz para vender o seu produto, não é isso. Mas aqui está falando como uma metáfora, como até uma parábola. Aquele que fica rachando lenha para poder fazer com que o fogo aumente mais. Irmão, sai desse mundo, sai desse cenário, sai dessa situação. Nós não podemos nos envolver com esse tipo de coisa. Se porventura você está passando no trabalho uma situação adversa como essa, eu já passei. Eu sei o que é ser injuriado, infelizmente. Eu sei o que é difamado. Eu, minha esposa, já passamos muito por isso, em diferentes lugares. Mas o Senhor nos direcionou, o Senhor nos agraciou. E o que estamos fazendo? Senhor, tenha misericórdia. Senhor, perdoa, Senhor. Não sabe o que fazem. Tem misericórdia. Que haja conversão, que haja transformação, porque, de novo, você foi chamado pelo Senhor Deus, você tem virtude, você tem talento, você tem um diferencial que você serve a Deus. O inimigo não está contente com isso, não está contente. E quem ele usa? O joio. Ele usa o joio justamente para poder tirar a sua paz. E qual é o propósito do inimigo em tudo isso? Que eu e você, em uma situação dessa, de injúria, de difamação, o inimigo, ele quer que a gente perca a razão. Aí que está o desfecho de toda essa mensagem. Porque se eu perder a razão em uma situação dessa, de injúria e difamação, é tudo que o inimigo quer. Porque eu tinha razão, mas se eu não souber manusear a palavra de Deus, que é o remédio para combater esse pecado, eu corro um risco de me tornar uma pessoa desequilibrada, tanto quanto aquele que me desequilibrou. Então, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que a gente venha a ser sábio, que a gente ande com um sábio, porque anda com sábios e será sábio. Então, nós devemos ter esse cuidado a todo tempo. E fecho aqui essa palavra dizendo, Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras, infelizmente, perecerá, se não se arrepender. O que nós dizemos com isso? Termino aqui essa mensagem dentro do tempo regulamentar,
lendo com os irmãos Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo 6. A partir do versículo de número 12. Olha quem promove a injúria, olha quem promove a difamação, olha quem promove a calúnia, olha o que essas pessoas fazem. Está escrito aqui, Provérbios 6, 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés. Já ouviu alguém falar com os pés? Ah, tem muitos que falam com os pés. Faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contenda, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Olha o Código Penal aqui, muito mais relevante do que o Código Penal brasileiro, é a Bíblia Sagrada. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, vê se isso aqui que nós vamos ler a seguir, não são as tais virtudes de quem pensa que tem alguma virtude. Olhos altivos, trigo não tem isso, joio tem. Língua mentirosa, trigo não tem isso, joio tem. Mãos que derramam sangue inocente, trigo não tem isso, joio tem. Coração que maquina pensamentos viciosos, trigo não tem isso, joio tem. E pés que se apressam a correr para o mal, de igual modo. E testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Prezados, que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós, e que todos nós recebamos essa vacina, primeiro, para nunca, jamais, em tempo algum, a gente difamar alguém, em tempo algum, injuriar alguém, em tempo algum, caluniar alguém. Mas se porventura alguém sofreu, ou se um dia sofrer, guarde essa palavra, escreva nas tábuas do seu coração, porque a nossa ação não pode ser a reação igual do tolo, tem que ser baseado na palavra de Deus. Quero orar com você. Nesse momento, peço aos presentes que se coloquem em pé, nós vamos terminar esse culto de doutrina bíblica, e logo após darei a bênção apostólica, para que a gente faça a finalização presencial aqui com um louvor. Amado Deus e eterno Pai, quero te agradecer por esse tempo que aqui estamos aprendendo a Tua palavra, sendo vacinados contra o pecado, Senhor. Senhor, pecado que é avassalador, ele veio para destruir mesmo, mas a Tua palavra veio para nos dar vida. Senhor, que todos nós possamos ser praticantes da Tua palavra e não ouvintes esquecidos, nos enganando com falsos discursos. Essa palavra foi ensinada a todos nós, Senhor, a começar por mim. Que jamais, Senhor, eu venha injuriar algum dos nossos irmãos, amigos, familiares, quem quer que seja. Jamais. Que eu venha denegrir a imagem de quem quer que seja. Porque aqui, Senhor, na Tua casa, aqui é um hospital. E o Senhor é quem passa o medicamento para tratar, para curar as feridas. Se porventura, Senhor, alguém está ferido, machucado, que a Tua palavra possa confortar pelo Teu Santo Espírito. Senhor, cicatrizar esta ferida definitivamente. Senhor, e que todos nós possamos aprender, Senhor, ter evidência do fruto do Espírito, sendo pacificadores, amando uns aos outros entranhavelmente, que sejamos misericordiosos, que sejamos afáveis, e que nós possamos ganhar almas para o Teu reino. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Deixo aqui a bênção apostólica para todos nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo,
seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Digamos, ótima noite a todos que estão em casa, Deus abençoe pela companhia online.